Ponto Poder Contexto, com Wagner Mendes. Estamos começando mais um Ponto Poder Contexto na sua Verdinha FM 92.5. Você também nos acompanha nas plataformas de áudio. Eu sou Wagner Mendes, editor e colunista do Ponto Poder, e hoje no nosso programa a gente vai falar sobre a violência política no Ceará, como ela cresceu aí cerca de 150% nos últimos 2 anos. Vamos falar também dos bastidores da última semana nas votações na Assembleia Legislativa do Ceará. E teremos também a última reportagem do quadro Mais Vozes, que vai falar sobre a invisibilização da comunidade LGBTQIA+, na política institucional. E para começar o nosso programa, a gente vai receber a repórter do Ponto Poder, Luana Barros. Luana, quase Feliz Natal, né, pra gente? Quase Feliz Natal, mas eu tenho a sensação que chega 2025 e não chega esse recesso natalino, viu, Wagner Mendes? Que haja coisa acontecendo aqui no Ceará e no Brasil, na política principalmente. A gente já não aguenta mais, a gente está querendo recesso já, mas a política não deixa. Nessa última semana aí que a gente passou, muitas coisas aconteceram, né, de fechamento aí do parlamento, né, da Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, que a gente vai falar mais na frente, mas ainda hoje no programa. Mas, Luana, você está aqui para falar justamente sobre esse dado, né, muito preocupante, que é o crescimento da violência política aqui no estado do Ceará. A gente, nessa cobertura diária política, a gente já tem noticiado muita coisa, né, envolvendo esse assunto, mas você traz dados aí de uma pesquisa aí bem recente que traz números aí, vamos dizer assim, preocupantes e assustadores, né? Exatamente, Wagner Mendes. Essa pesquisa, né, a pesquisa Violência Política e Eleitoral no Brasil, que é desenvolvida pelas organizações Justiça Global. Pois é, Wagner Mendes, essa pesquisa, né, a pesquisa Violência Política e Eleitoral no Brasil, que é desenvolvida pelas organizações Justiça Global e Terra de Direitos, ela foi divulgada agora, é a 3ª edição dela, que foi divulgada agora no dia 16 de dezembro, já de fato encerrando esse ano, né, e que cobre aí os casos de violência política que aconteceram durante 2 anos, né. Esses dados, eles começam ali no fim das eleições de 2022, ou seja, no dia 1º de novembro de 2022, e seguem até o fim das eleições de 2024, até o segundo turno das eleições municipais, no dia 27 de outubro, né? E aí, falando especificamente do Ceará, a gente teve um aumento de 150%, como você falou, nos casos de violência, em comparação aos dados da segunda edição dessa pesquisa, né? A segunda edição que foi entre 2020 e 2022. Naquela edição, na segunda edição, nós tivemos 14 casos. Já nessa nova edição, lançada agora nessa semana, dia 16 de dezembro, foram 35 casos, né? O Ceará é o segundo colocado no ranking dos estados do Nordeste com o maior número de casos, empatado com Pernambuco, que também teve 35 casos. Os 2 estados estão atrás apenas da Bahia, com 57 casos. Então, de fato, um aumento muito expressivo. E ainda assim, quando eu conversei com especialistas, porque a gente também vai ter um material mais extenso sobre isso lá no Diário do Nordeste, conversei com alguns especialistas, cientistas políticos, elas citam que ainda consideram que é possível que esses casos estejam subnotificados, porque a violência política não necessariamente é algo fácil de se descrever, né, de colocar que esse crime, determinado crime, foi por motivação política, né? Tem alguns casos que são mais claros. A gente pode citar, por exemplo, que a gente noticiou bastante no Diário do Nordeste, os casos de atentados e ameaças contra candidatos à Prefeitura de Caucaia, né? A gente teve, por exemplo, as campanhas da Emília Pessoa, do PSDB, e do Naumi Amorim, do PSD, que foi o prefeito eleito de Caucaia, que tiveram aqueles casos de tiros próximo aos atos que estavam acontecendo. No caso da Emília Pessoa, ela também foi alvo de ameaças, pichações com bala na Emília, né, circularam pelas redes sociais bem na época da campanha. Então isso fica um pouco mais óbvia essa ligação, né? Eu cito agora também, lembro agora do caso do Veveu Arruda, ex-prefeito de Sobral, que estava participando de um ato ali na campanha da então candidata Isolda Sela, ex-governadora, que era candidata à prefeitura de Sobral, e que teve uma confusão, ele foi empurrado, caiu no chão, né? Então, assim, tá muito vinculado à campanha. Tem outros casos em que isso é investigado, a gente teve casos no primeiro semestre aqui no Ceará, em que vereadores ou pré-candidatos a vereadores foram assassinados,
assassinados ou tiveram tentativa de homicídio contra eles aí, mas que por ser mais distante da campanha, a polícia investigava essa linha, mas ainda não tinha como ter certeza. Então ainda é um tipo de crime que às vezes é difícil de ser tipificado, vamos dizer assim, né? Então as especialistas, as cientistas políticas falam que ainda existem riscos de terem mais casos, de serem na verdade mais casos do que esses 35. É porque, Luana, também hoje em dia tudo se registra, né? Tudo se reporta, mas como você falou aí, essa questão da subnotificação de fato deve ser muito presente, né? Porque a gente fala às vezes de uma denúncia, né? de oposição em grandes cidades, você tem uma certa segurança, né? Maior, ou uma insegurança menor desse ponto de vista da ameaça, né? Ou de coisas mais violentas e mais graves, mas se você entrar mais no interior, você pode ter realidades em que não há essa, vamos dizer assim, essa coragem, né, de fazer a denúncia ou de reportar um fato específico, porque a situação pode piorar ainda mais, né? É interessante, Wagner, você falando isso, né? Porque o próprio relatório traz que a questão das eleições municipais, é claro que a gente pensa, por exemplo, 2022, a gente teve uma campanha muito polarizada, a gente teve casos no Brasil de tentativa de homicídio, de assassinatos e tudo mais, mas de fato a própria pesquisa, a própria conclusão da pesquisa fala sobre como as eleições municipais são mais acirradas e às vezes trazem números maiores, né? No comparativo, aí a gente vai falando de dados nacionais, por exemplo, eles fazem a divisão ano a ano, né? Nos dados estaduais, como eu trouxe aqui do Ceará, a separação é feita a cada 2 anos, mas no caso dos dados nacionais é feito ano a ano. E aí você tem uma diferença muito grande, por exemplo, se você pegar o ano de 2022, foram 291 casos de violência política, enquanto em 2024, só até o fim da eleição, só até o dia 27 de outubro, foram 558 casos de violência política. Então, de fato, o próprio relatório traz que existe esse clima de polarização, que ele também existiu nas eleições municipais, na campanha das eleições municipais, mas que as próprias realidades dos municípios, a gente fala, né, quando a gente acompanha, de fato, quando a campanha é no município, o próprio eleitor é muito mais próximo, tem muito mais um clima, ele é mais próximo do candidato, existe um clima quase ali de torcida de futebol, vamos dizer assim, que às vezes na campanha presidencial, na campanha estadual, isso é um pouco mais distante. Então, a gente vê números preocupantes, 558 casos, né? E um outro grande problema, e nesse caso, também apontado por cientistas políticas, é que ainda existe um grande clima de impunidade em relação a esses crimes, né? No caso, eu estava citando alguns exemplos antes, sobre, por exemplo, lá em Caucaia, e de fato, pessoas foram presas ainda durante a campanha, acusadas desses crimes, mas você vê pouca repercussão, você vê, às vezes, ainda um distanciamento entre a legislação, entre o que é previsto e essa punição a quem pratica a violência política, que a violência política, inclusive, não é só contra candidato, não é só contra político, é também contra eleitores, né? Tentativas de cercear o direito ao voto, tentativas de, enfim, diminuir esse direito do eleitor a escolher o seu candidato, a escolher quem ele quer que comande a cidade, quem ele quer que esteja na Câmara Municipal. Isso também é violência política. E ainda existe uma sensação de impunidade contra esse crime, que pode indicar que aí na próxima pesquisa dessa, em 2026, a gente vai ter ainda mais casos, né? Um aumento ainda maior do que a gente viu nesses 2 anos. Estamos conversando com a repórter do Ponto Poder, Luana Barros. Luana, a gente está falando aqui sobre violência política, mas o que é que caracteriza exatamente uma violência política, né? Quais são os limites em que você pode definir que é uma violência política e o que não é, né? O que não seria aí uma violência política? Eu vou pegar, Wagner, até a definição da própria pesquisa que a gente está falando aqui, né? Ela usa a especificação de que a violência política é quando a violência ela é usada para deslegitimar, causar danos, obter e manter benefícios e vantagens ou violar direitos com fins políticos. E aí existe a subcategoria eleitoral também, né? Então, tudo isso também, de algum modo, para interferir nas eleições. E esses crimes podem ser por atos físicos, simbólicos, ou até psicológicos, pela
desestabilização psicológica aí, dos eleitores, dos candidatos, dos políticos, enfim. E existem alguns crimes comuns que têm penas previstas por lei exatamente voltadas aí para essa questão da violência política, né? A gente tem, por exemplo, um crime que está no Código Eleitoral, que é usar de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar ou não votar em determinada pessoa ou partido, que tem uma pena de reclusão de até 4 anos e pagamento de multa. Também tem um crime de restringir, impedir ou dificultar o exercício de direitos políticos em razão de sexo, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, que também tem reclusão de 3 a 6 anos e multa. Lembrando que desde 2022 também é previsto, desde 2021, na verdade, também é previsto o crime de violência política de gênero, ou seja, quando tudo isso é feito de algum modo motivado pelo gênero daquele candidato, daquela pré-candidata, daquele eleitor, daquele assessor também, né? Tudo isso abrange. E ainda vou citar um outro crime que também o Código Eleitoral configura, o crime de caluniar, difamar e injuriar alguém na propaganda eleitoral ou visando fins de propaganda, né? Então a gente tem aí alguns casos, mas é claro que, enfim, existem uma gama de outras possibilidades. A gente está trazendo aqui alguns exemplos do que é que pode ser feito, do que é que configura esse crime, mas de fato, né, a violência política, ela é ampla e ela pode ser, enfim, existe uma certa criatividade às vezes, né, para cometer, para tentar impedir o livre direito de exercício do voto, que é um direito de todos nós. Então, existem outras tipificações que cabem também nessa definição. Luana, não tenha dúvida nenhuma. De fato, esses modelos, né, essa possibilidade aí de crime, né, de violência política, de gênero, mas também não apenas de gênero, a gente vê ela se reinventar, né, assim, diariamente. E muita coisa na política você acha que pode tudo, né, que todas as ações, né, os assédios morais, às vezes fora das câmeras, aí que não está aí nas redes sociais, mas é muito daquele assédiozinho que você acha que não é nada, mas que dele já é alguma coisa, já interfere, né, muitas vezes na atuação do próprio trabalhador, né, servidores, ali você acaba também restringindo, obrigando, constrangendo, né, aquele eleitor, aquela pessoa. Então tudo isso também pode se enquadrar numa irregularidade, né, num ranking triste como a gente está falando. E aí muitas vezes não são mapeados esses casos, mas eles estão infelizmente na rotina, no dia a dia, e isso precisa ser entendido como uma irregularidade grave, e as pessoas precisam, vamos dizer assim, internalizar, né, essa violência latente política, que ela não é só nas campanhas. É claro que nas campanhas isso acaba se intensificando, mas isso é no dia a dia, né, Luana? Exatamente. Eu diria assim, casos mais extremos, né, um caso de tentativa de homicídio, um caso de assassinato, um caso de agressão muito notória, eles são até mais fáceis de ser notificados. Mas esse ranking também traz ameaças, agressões, ofensas, ou seja, ofensas, por exemplo, é uma coisa que está ali num outro campo, né? Não tem a gravidade, obviamente, de uma agressão, de uma tentativa de assassinato, mas ela também está nesse campo de cerceamento do direito ao voto, do direito de ser candidato, do direito de ser votado. Então, tudo isso conta, e eu acho que essas violências menores, elas são até mais subnotificadas do que, enfim, uma violência mais grave, e também estão nesse campo, né? É claro que você não chega a uma tentativa de assassinato, a uma agressão, se você não começa nesse outro campo da ofensa, da falta de respeito com o outro, por divergência política, por ser adversário ali naquele contexto. Então, tudo isso faz parte, vamos dizer assim, do mesmo cenário. Existem, obviamente, violências muito mais sérias, a gente não está aqui dizendo que é equivalente, mas todas elas se inserem nesse cenário aí cada vez mais violento politicamente, infelizmente. Pois é. Uma das especialistas aí que a Luana conversou foi a professora de Teoria Política da Universidade Estadual do Ceará, professora Monalisa Torres, que já esteve outras vezes aqui participando do Ponto Poder Contexto, e que é uma figurinha carimbada ali, né, nos nossos conteúdos do Ponto Poder lá no Diário do Nordeste. E aí ela contribui falando sobre
a violência para solucionar, e se solucionar aí entre aspas, né, entre muitas aspas, para solucionar os conflitos políticos. E a professora também fala da questão das facções criminosas interferindo aí na rotina, né, política. Inclusive a gente acompanhou isso muito de perto aí nas últimas eleições municipais. Vamos ouvir a fala da professora. A política, ela comporta duas dimensões, uma dimensão racional, mais burocrática, mais técnica, né, de entrega, de execução de políticas, e uma dimensão mais afetiva, que envolve paixões, que envolve relações mais de proximidade, que envolve identificação pessoal com candidatos ou com agendas programáticas. E essa dimensão afetiva, ela por vezes, ela acaba contaminando também a forma como as pessoas interpretam certas divergências e como elas reagem a essas divergências. A gente tem vivido um período político no Brasil, e eu estou falando no Brasil de forma geral, não especificamente do Ceará, em que essas relações políticas, e sobretudo do ponto de vista das divergências, elas têm sido muito contaminadas por essa dimensão afetiva. E qual o problema disso? Né? Embora a dimensão afetiva seja um elemento presente na política, quando ela assume proporções maiores, quando ela é o componente mais importante, que afeta escolhas, que afeta posicionamentos, que afeta ações, corre-se o risco de as pessoas confundirem divergências e resolverem ou tentarem resolver essas divergências não por meio da política, não por meio do voto, não por meio do debate, não por meio do convencimento, mas por meio da violência. Outra coisa que eu acho que vale a pena considerar em relação a casos de violência também é como as facções criminosas, elas têm, em alguma medida, penetrado na dimensão política, influenciado eleições, participado de eleições, financiando candidaturas ou coagindo candidaturas. Então, eu acho que na medida em que você tem uma contaminação do campo político por esses elementos exteriores, né, que funcionam sob uma outra lógica, né, a lógica da organização criminosa, das facções criminosas, é uma lógica completamente diferente do jogo democrático, né, inclusive é uma força que disputa espaço com o próprio Estado, né, se a gente entende a dimensão do Estado como o Estado aquele que detém um monopólio legítimo do uso da força física, as facções criminosas, elas atuam paralelo e competindo com essas prerrogativas que pertencem ao Estado. Então, você tem um grupo que funciona por uma outra lógica, tentando contaminar as decisões e as disputas políticas, e aí, nesse caso, quando a gente tem essa interferência desse elemento externo, que, inclusive, não reconhece o jogo democrático, porque atua de uma forma completamente alheia às regras, a gente também vê aumentarem esses casos de violência política. Então, eu acho que tem essas duas dimensões. Luana, e a fala da professora sobre facções, eu estava lembrando aqui, durante essa campanha municipal, a gente conversava com vários especialistas, conversava com os próprios políticos e candidatos, e muito se falava na interferência das facções no voto mesmo, né? Assim, dessas facções, elas ocuparem regiões de grandes cidades, inclusive, e disseram assim, não, meu candidato é esse daqui, né? Vocês vão ter que votar nesse candidato aqui. Ou não vão poder votar nesse outro. E é uma pena que a gente não tenha dados tão concretos, assim, eu faço votos que os pesquisadores tragam, né, nos próximos meses, algum dado, um recorte, assim, mais, vamos dizer assim, científico, de fato, que a gente consiga entender a dimensão que isso deu ao resultado das urnas, né? Porque a gente sabe que aconteceu, a gente tem relatos, ouviu muita coisa, mas a gente não tem números, a gente não tem dados, não sabe o tamanho do impacto disso para o resultado eleitoral, né? E eu acho que principalmente com as autoridades policiais, né? Porque a gente acaba sempre ficando na expectativa dos pesquisadores, porque normalmente a universidade e os pesquisadores conseguem nos trazer esses dados, infelizmente, mais rápido do que as autoridades policiais, o que já diz muito sobre o problema que a gente está, e de fato isso é um ponto que tem gerado mais atenção. As facções criminosas, que são um processo que começa lá no Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, mas que chegam muito forte aqui no Ceará, e isso já está um pouco mais estudado, um pouco mais mapeado nessas regiões, e eu acho que a gente precisa de um mapeamento maior, porque de fato é algo muito falado, assim. Minimamente, eu acho que existem vezes em que algo em que essa relação é mais forte, vamos dizer assim, de uma facção financiar um candidato ou coagir um candidato, mas mesmo quando não existe essa coisa tão
tão ligada, mesmo assim os candidatos ainda precisam minimamente ter uma autorização para ir naquela região. Você não pode entrar em qualquer região, não é... Enfim, sempre precisa minimamente, pelo menos, ter uma negociação com essas organizações criminosas e tudo mais. Então, de fato, é algo que ainda tem um peso muito grande para candidatos e para eleitores. São dois aspectos, né? Não são os únicos aspectos que explicam esse crescimento. A própria Mona Lisa, né? A gente conversando, falou que existem outros aspectos, que é claro que é uma soma de muitos fatores, mas que esses dois pontos, eles se somam, né? A gente tem uma questão que é aí das organizações criminosas, das facções, que inclusive são mais fortes nos grandes centros também, a gente precisa fazer essa pontuação, e existe esse outro ponto do afetivo, né, dessa dimensão afetiva, que aí se liga à polarização. A gente tem vivido um cenário de extremos em que ouvir a divergência do outro sempre parece quase uma ofensa a mim, né? E eu vou em busca de resolver isso com violência, em vez de buscar os meios democráticos. Enfim, a nossa democracia ainda é, infelizmente, muito jovem, porque a gente viveu uma ditadura militar, mas ainda assim é muito preocupante que a gente esteja saindo dos caminhos democráticos, da discussão, porque o outro talvez tenha algo a me dizer, mesmo sendo divergente do meu, indo pro caminho aí da violência e tudo mais. Então, são dois fatores que precisam estar no radar das autoridades para que medidas sejam tomadas a respeito de ambas as coisas. Medidas, obviamente, quando a gente fala de facções muito mais duras de um outro lugar, mas essa questão da polarização e do uso da violência para resolver divergências também precisa estar nesse radar. E aí a gente pode pensar em educação política, enfim, tem outros caminhos que a gente pode tentar entender para tentar diminuir esses casos. E em 2026 a gente não está conversando sobre um novo aumento de casos de violência política. Vamos ficar monitorando. E olha, pessoal, esse conteúdo aqui que a gente conversou com a Luana Barros, né, nossa repórter aqui do Ponto Poder, ele vai estar disponível lá no Diário do Nordeste nos próximos dias, então fiquem atentos, né, que esse conteúdo mais completo, com análises de especialistas, números mais redondos, né, sobre essa questão, vão estar lá disponíveis no Diário do Nordeste. Luana Barros, muito obrigado pela participação de hoje. É sempre um prazer estar aqui, dessa vez sobre um assunto não tão bom de falar, mas ainda assim, me chame sempre. Então é isso, obrigado, Luana. Vamos fazer aqui uma pausa e na volta teremos o quadro Mais Vozes com reportagem de Bruno Leite, que vai abordar as faces da invisibilização da comunidade LGBTQIA+, na política institucional e as estratégias de subversão. Até já. Olá, eu sou Jéssica Welma e venho te fazer um convite para acompanhar a live do Ponto Poder todas as quintas-feiras no YouTube do Diário do Nordeste. Você que gosta de discutir política, está sempre bem antenado, saiba que a gente tem muita discussão para te oferecer. Sua companhia lá vai ser muito bem-vinda, a gente te espera. Você está ouvindo Ponto Poder Contexto com Wagner Mendes. Estamos de volta com o Ponto Poder Contexto aqui na Verdinha FM 92.5 e nas plataformas de áudio. No último episódio do quadro Mais Vozes, vamos entender o percurso enfrentado por uma pessoa LGBTQIA+, comprometida com a pauta da diversidade para chegar a um cargo de poder, e como isso envolve fatores financeiros e uma série de violências que não acabam mesmo após o fim da eleição. Vamos ouvir. Olá, eu sou Bruno Leite, repórter do Ponto Poder. Quando eu era pequeno e fazia aquela brincadeira de sonhar qual poder eu queria ter, em específico me fascinava, o de ser invisível. Naquela época, eu imaginava que com a invisibilidade eu poderia, sem ser percebido, andar entre as pessoas, aprontar bastante e até fugir de situações desagradáveis. Eu cresci e percebi que a invisibilidade não é um poder tão útil assim. Ao longo do caminho, vi que tinha gente invisível em todo canto. Fui notando que a maioria dessas pessoas não era invisível porque queria, mas era invisibilizada. E quando me dei conta, o que era fascinação acabou se tornando inquietação. Na política, que é um cenário que eu acompanho diariamente por conta do meu trabalho, tem gente que luta para não ser invisível. E aqui eu estou falando de uma porção considerável de pessoas. Mulheres, pessoas com deficiência, o povo negro, pessoas trans, gays, lésbicas. Todas elas, por algum motivo,
nem chegam a fazer parte do que chamam de política institucional, que é essa coisa que parece ser distante quando aparece na televisão e que quase todo mundo participa obrigatoriamente de 2 em 2 anos quando vai votar. O episódio de hoje do Ponto Poder Contexto fala de uma parcela dessas pessoas invisíveis na política, especificamente as que fazem parte da comunidade LGBTQIA+. Esse aqui é o país também dos humoristas, né? Ah, é? E nós vamos receber hoje mais um humorista, né? Vem cá. Não é um humorista, é uma musa. É uma musa do Ela é humor. linda. Minha filha do céu. Olha Ela é isso. maravilhosa. Tudo bem, minha filha? Bom dia, Ana Maria. Tudo legal, minha filha? Eu sou muito educada, vou lhe dar um Tá beijo. Se nada. apresente aí. Oi, tudo bem, gente? Meu nome é Raquel. Você tava falando do jegue, não tava? Isso, tava. Eu achei muito parecido com meu marido. É, por quê? 1,50 m, orelha grande. Eu digo, gente, será que não é meu marido que ela tá falando? Essa que você ouviu é a Raimundinha Gereissati. Ou melhor, é o Paulo Diógenes vestido de Raimundinha Gereissati. Raimundinha, que depois deixou de lado o sobrenome, era uma personagem que habitou com muita frequência o imaginário popular entre o fim dos anos 80 e início dos anos 2000. Muito pelas participações nos programas de TV, pelos shows em bares e pelas peças de teatro, mas também pela personalidade que ela tinha. Com a peruca esvoaçante, um vestido estampado, acessórios chamativos e uma maquiagem forte, ela era a representação exagerada do que seria a mulher suburbana. E não sou eu que estou falando isso, mas foi algo que apareceu nas várias páginas de jornais e portais de internet que revirei quando escrevi o roteiro desse episódio. Eu estava dizendo na plateia ontem, eu brincando lá na Lupus B, que eu disse assim, gente, eu tô igual a Roberto Carlos, né? Assim, é uma carreira eterna, né? E com público. Sabe por quê que eu digo? É porque quando você faz com amor, entendeu? Eu acho que isso passa para as pessoas. Quando você tá no palco, eu disse exatamente isso ontem. Porque se eu subir no palco, eu sou muito visceral e não sair cansado. Não sair assim. É como se eu tivesse dizer assim, não, eu não dei o melhor de mim, entendeu? Então a plateia vê que você tá ali se entregando pra ela, né? Então assim, eu tenho isso. Eu tenho de estar no palco e amar, né? Eu acho que é muito importante o amor que você tem pela sua profissão. Paulo Diógenes, esse aí que você ouviu, foi um humorista carioca radicado no Ceará e que fez carreira artística em um período muito promissor para os comediantes nascidos na terra de José de Alencar. Ao mesmo tempo que estava despontando na cena, cearenses já faziam fama e colocavam o estado no patamar de reconhecimento pelo humor. Renato Aragão, Chico Anísio, Tom Cavalcante, Tiririca, todos eles têm ou tinham, na certidão, o Ceará como local de nascimento. O que diferenciava Paulo dos outros era um pequeno detalhe. Ele era assumidamente gay. Filho de um deputado estadual, ele voltou para o Rio de Janeiro ainda jovem para seguir carreira artística e ter a liberdade que tanto buscava. Eu não encontrei entrevista de Paulo em que ele falasse sobre o preconceito por ser LGBT na cena artística, mas em alguns relatos ele fala sobre a diferença dos colegas de profissão com o humor que ele fazia. Porque na época não era comédia. Um humorista vestido de mulher não era considerado humorista. Era caricata. Era caricata. Era besteirol. Se você dissesse assim, eu sou humorista. Não, você se veste de mulher, você não é humorista, você é caricata. Exatamente. Eles não davam essa coisa do humor, da comédia. Foi vestido de mulher, pronto. Joga pra ali. Raimundinha era a personagem mais conhecida do artista, que morreu em fevereiro de 2024. Além de humorista, Paulo assumiu outras atribuições ao longo da vida. Ele teve um programa de rádio e foi também vereador de Fortaleza. E é nessa parte da vida dele que nós vamos focar. A chegada de Paulo na Câmara Municipal aconteceu em 2012. E ele ficou por lá até 2016. O outro assunto, ontem a gente recebeu aqui o coordenador GLBT da Prefeitura, o Jorge, e eu e a Toninha Rocha na frente parlamentar pela diversidade sexual. A gente sentou com ele e conversou, né, Toninha? E tem trabalhos maravilhosos aí pela frente a respeito da diversidade sexual, ao respeito que as pessoas têm que ter pelo gênero, né? Não tem que ter preconceito. Eu digo sempre, eu não quero que me aceitem, eu só quero que me respeitem como gay. Eu nunca usei a tribuna para falar em relação a isso. Paulinho, você me permite depois? Permito, Toninha. Isso não é relação, é uma relação pessoal. Não quero fazer disso uma bandeira, João. Não quero fazer disso. Mas eu quero mostrar para as pessoas que duas pessoas podem se amar assim,
das pessoas respeitando as outras pessoas, que eu acho que o respeito é além de tudo. Eu acho que eu tenho um ano e meio nessa casa, toda a vida eu tive muito respeito pelos vereadores, e quem respeita quer respeito. E como eu disse no começo, eu não quero que ninguém me aceite, eu só quero que respeite. E as pessoas religiosas preocupadas, eu queria dizer que o pecado ele é individual, ele não é coletivo. Então cada um fica com seus pecados, que eu fico com o meu. E com certeza eu tenho certeza que não é pecado, porque Deus disse: amai-vos uns aos outros como a si mesmo. E é isso que eu faço. Esse trecho é de um pronunciamento de Paulo na tribuna da Câmara, em 2014. Na Câmara, além de defender a reabilitação de pessoas em situação de dependência química, também fez defesas em nome da comunidade LGBTQIA+, como você pode ouvir. O Paulo, que aparece na tribuna, não usa mais maquiagem. Ele está de cara limpa. Ele é calvo, veste um terno e tem uma feição que transmite seriedade. E nessa história tem uma coisa curiosa. Paulo talvez tenha sido o primeiro vereador assumido a assumir uma cadeira no Legislativo de Fortaleza. O trocadilho infeliz é um retrato da tal invisibilidade que contei no início do episódio. Eu até tentei cavucar outras histórias de políticos LGBTs que estiveram na Câmara antes do Paulo ou durante a atuação dele. Tudo com a intenção de me contradizer. As pessoas com quem conversei chegaram a falar de uma ou outra que faria parte da comunidade, mas assumido ou assumida mesmo, ou que tenha atuado na defesa dos direitos LGBTQIA+, só ele. Paulo foi o primeiro político gay a formalizar um casamento no país. Ele também colocou na pauta da Câmara projetos que pudessem transformar a violência contra pessoas LGBTs em estatística. Depois da atuação dele no Legislativo, foi só em 2020, com a eleição de um mandato coletivo encabeçado pela vereadora Adriana Jerônimo, que a Câmara votou a ter uma pessoa abertamente LGBTQIA+, e com uma agenda de defesa de direitos para a comunidade. Essas duas exceções, apesar de serem um reflexo de condições muito próprias de Fortaleza, também fazem parte de um cenário muito maior, o brasileiro. Se você tem acesso à internet, já deve ter ouvido falar de Erika Hilton, Jean Willis, Duda Salabert, Robinho Lima, Linda Brasil, Fabiano Contarato e outras figuras com mandato ou que já passaram pelo Congresso ou por assembleias legislativas em todo o país e que têm comprometimento com a pauta. No caso de cargos como o de prefeito ou de governador, a situação é mais rara, mas acontece. A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, e o governador gaúcho Eduardo Leite, apesar de não levantarem bandeira, são dois exemplos disso. Mas mesmo que um número maior no legislativo ou numa quantidade menor nos cargos do executivo, de tão invisíveis que são, até este ano, nem mesmo os dados oficiais contabilizavam a presença de pessoas LGBTQIA+ na política. A esse ponto do episódio, queria lembrar de uma coisa. Essa é uma história sobre invisibilidade. Antes da eleição municipal de 2024, que passou a acontecer uma autodeclaração inédita, não existia nenhum levantamento da Justiça Eleitoral que pudesse dar conta de quantos são, quem são, onde atuam ou com base em que atuam os políticos LGBTQIA+. Quem sempre juntou, dado por dado, reunindo informações sobre o assunto, foi a sociedade civil organizada e pesquisadores. Um deles é o Pedro Barbabella, que pesquisa o tema no doutorado que faz na Universidade Federal de Minas Gerais. Em junho, ele escreveu um artigo para a iniciativa Gênero e Número, informando que o primeiro registro de pessoas LGBTQIA+ eleitas data de 1992. Naquele ano, aconteceu a eleição da travesti Kátia Tapeti, em Colônia, no Piauí, e também de Renildo José dos Santos, em Coqueiro, no estado de Alagoas. Barbabella cita nesse artigo algumas organizações que historicamente tentam solucionar essa ausência do Estado. Meu nome é Patrícia Borges, eu sou Relações Institucionais do Voto LGBT e a gente procura por mais representatividade na política e incidência LGBTQIAPN+, na política. Essa, como você pôde ouvir, é a Patrícia Borges, uma das integrantes do Vote LGBT, que é uma iniciativa que atua colhendo informações que ajudam a entender a dinâmica da participação da comunidade na política e dando visibilidade para candidaturas. Quando entrevistei a Patrícia, ela estava em Fortaleza, numa missão junto com outras pessoas ligadas à organização, a de realizar um levantamento importante para a participação política de pessoas LGBTQIA+. Nós estamos com um mapeamento aqui em Fortaleza e a gente já conseguimos mapear mais de 100 lugares LGBTs que
de alguma forma acolhe a população LGBTQIAPN+. Estamos com uma pesquisa hoje aqui na parada para a gente poder ter uma incidência e provocar realmente quem faz política. E também nós estamos aqui ocupando e trazendo esse grande trabalho que o Vote já vem desempenhando desde 2014. Como a Patrícia falou, há mais de uma década, trans, gays, lésbicas, bissexuais e outras pessoas incluídas nessa sopa de letrinhas fazem esse trabalho de formiguinha para tentar superar o apagamento. A ação do Vote LGBT aconteceu no fim de junho, durante a Parada da Diversidade Sexual, que neste ano teve a campanha pelo voto em pessoas da comunidade como tema central. Até ali, ainda no período de pré-candidaturas, o Vote já tinha levantado um número considerável de pessoas com nomes lançados em todo o Brasil. Tudo isso reunido em um site. Nós temos mais de 400 candidaturas mapeadas para agora estar concorrendo à vaga nas câmaras municipais, né? E automaticamente é isso, a sociedade civil está se desempenhando esse grande papel. Junto com esse mapeamento, dentro do site você consegue fazer um recorte e ver nas pessoas que você quer votar. Então a sociedade civil está se organizando como o Vote LGBT é suprapartidário, então automaticamente você entra nesse próprio site e você consegue se fazer aquele filtro das pessoas, das propostas que enquadra e que você se sente representados. A expectativa era de que houvesse um recorde na quantidade de políticos LGBTQIA+, para essa eleição, que era considerada estratégica para que houvesse uma aproximação maior do segmento com as políticas públicas municipais. A Bru Pereira, vice-diretora do Vote, também esteve na Parada de Fortaleza para tocar essa ação. Ela contou algo que me chamou a atenção e que tem a ver com os desafios que essas pessoas enfrentam para se tornarem viáveis. A Bru explicou que as dificuldades se dão de 3 maneiras. A gente tem o momento pré-eleições, que geralmente é quando estão se definindo as pré-candidatas, que nas convenções partidárias vão ser efetivadas ou não enquanto candidaturas para as eleições. Nesse momento de pré-candidaturas, a gente tem uma dificuldade, né, dos partidos entenderem como relevante a candidatura de pessoas LGBTs, então elas conseguirem de fato mobilizar dentro do partido para conseguir se efetivar enquanto candidaturas. Veja bem, quer dizer, escute bem, essa é a primeira dificuldade. E daí no momento das candidaturas a gente tem os desafios de financiamento, né, os desafios dos partidos não oferecerem tanto apoio institucional, formação sobre o que é o processo eleitoral, como prestar contas de dinheiro de campanha, como fazer campanhas, e daí essas candidaturas elas acabam se tornando bastante precárias. Tá contando aí? Com esse é o segundo ponto de dificuldade. Mas a Bru fez um adendo. Se falta investimento nesse processo, o que não falta é capacidade de adesão, já que o eleitorado LGBTQIA+, costuma ser bastante fiel. Hoje a gente sabe que o voto LGBT é o voto mais barato do mercado, mas ele é o voto mais efetivo, né? Nas últimas eleições a gente tem visto que muitas candidaturas LGBTs, apesar de subfinanciamento, são as que mais chamam votos, impulsionam votos para as legendas partidárias. As agressões vindas de candidaturas que têm a LGBTfobia como agenda política é um fator que amplia a violência direcionada para essas campanhas. E assim, o terceiro obstáculo dessa maratona que uma pessoa LGBT percorre está na chegada, já que a hostilidade nesses espaços não é algo incomum. E após as eleições, né, caso as candidaturas se efetivam, a gente tem esse desafio de como garantir a segurança dessas candidaturas, como que elas se mantêm atuantes, né, dentro das articulações partidárias, e muitas candidaturas que sofrem ameaças constantes, né, de violência, de agressão. A gente vê isso tanto com Érica Hilton, Duda Salabert, várias outras candidaturas que a gente tem, Linda Brasil, né, que relatam muitos processos de violência, tanto com seus pares eleitos, né, quanto na sociedade civil. Não sei se aconteceu o mesmo com você, mas nesse momento me surgiu uma dúvida. E quem não é eleito, como é que faz? A Bru me disse que, passada a eleição, muitos dos que colocaram seus nomes à disposição e não conseguiram se eleger têm que mudar a rota e voltar para a vida comum, já que não costuma acontecer um acolhimento maior do partido depois. Essa pesquisa que o Vote realizou em Fortaleza também já foi feita em outras cidades. A primeira vez aconteceu em São Paulo, em 2016. De lá para cá, eles fizeram em Belo Horizonte,
no Rio de Janeiro, em Florianópolis e em Porto Alegre. O Marcos Tolentino, responsável pela coordenação da ação em Fortaleza, detalhou a metodologia dela. Uma pesquisa que tenta entender qual é o perfil das pessoas que participam desse evento e como elas se relacionam com alguns temas do momento, como, por exemplo, as eleições que vão acontecer esse ano, em outubro de 2024. A metodologia ela consiste em uma pesquisa quantitativa, um formulário anonimizado, ou seja, a pessoa ela não coloca o nome dela nas respostas, e a gente tenta justamente pegar informações tanto sobre o perfil das pessoas que vêm para a parada, como também de que maneira elas se relacionam com alguns temas, como por exemplo o tema da política. E tem um detalhe que ainda não falei aqui e tem a ver com a eleição de 2024. Além de estratégica para a aproximação com os municípios, a disputa também foi considerada como fundamental por um avanço das candidaturas para cargos de prefeito e prefeita. Tem uma questão que é o seguinte, a gente tem um histórico de candidaturas e de mandatos eleitos de pessoas LGBTs mais no legislativo do que no executivo. Isso tem a ver com uma série de lógicas partidárias que fazem com que uma disputa para o executivo se torne muito mais difícil para uma pessoa LGBT. Ela não é nem as pessoas LGBT geralmente não são nem ratificadas enquanto candidatas ao executivo. Esse ano a gente está tendo um fenômeno de muitas pessoas como pré-candidatas a prefeituras e a gente espera que isso realmente reverbere em candidaturas. Naquela semana da Parada da Diversidade, o Vote LGBT realizou um evento para apresentar os dados coletados em entrevistas com lideranças, na pesquisa feita durante o evento e no mapeamento de lugares seguros. A ideia da iniciativa foi juntar essas informações com a de outras cidades em que esse trabalho estava sendo tocado. Eu voltei a conversar com o Marcos para saber detalhes do que acharam. Nesse mapeamento, eles encontraram 65 lugares seguros em Fortaleza. Tanto nas respostas que foram dadas na pesquisa aplicada na parada, quanto nas respostas com as lideranças, políticas e sociais de Fortaleza, o que a gente pôde entender é uma percepção de uma cidade dividida, Uma cidade não só dividida no sentido de que você tem algumas zonas entendidas como seguras para pessoas LGBT na cidade em comparação a outras, mas também percepções muito diferentes sobre os níveis de violência na cidade. Esses lugares seguros que a pesquisa identificou são, simplesmente, espaços em que pessoas LGBTQIA+, se sentem confortáveis em estar ali, sem que sejam violentadas por serem LGBTQIA+. A vulnerabilidade de pessoas trans e travestis é ainda maior do que a de algumas pessoas que estão incluídas na comunidade. Talvez o caso mais notável desse tipo de violência na cidade tenha sido o assassinato de Dandara dos Santos, espancada e alvejada a tiros em 2017 no Conjunto Ceará. Dandara tinha 42 anos e trabalhou um tempo como cabeleireira. Atualmente estava desempregada. Segundo a irmã, ela sofria preconceito por ser travesti e já tinha sido agredida outra vez. Mas nos últimos 3 anos, 28 mulheres trans foram vítimas de homicídios. O resultado da pesquisa do Vote mostra ainda uma crescente no conservadorismo na cidade, mas também uma possibilidade de mudança pela cultura. Uma Fortaleza que a gente encontrou é uma Fortaleza que está passando por um processo de um crescimento de uma onda reacionária e conservadora, de acordo com as entrevistas, mas também ainda é uma Fortaleza com uma potência muito forte para o desenvolvimento, principalmente de cenas culturais. Marcos contou que a expressão dessa violência contra pessoas LGBTQIA+, em Fortaleza, faz com que elas tenham receio de andar de mãos dadas pela cidade. E isso apareceu, inclusive, na entrevista com lideranças políticas que fizeram campanha eleitoral na cidade, de que em alguns bairros elas não se sentiam seguras para poder fazer suas campanhas. Então, por exemplo, quando a gente perguntou no final da entrevista para essas pessoas, o que era necessário para que a cidade de Fortaleza pudesse desenvolver mais políticas públicas que atendessem a população LGBT, as demandas da população LGBT, uma demanda que apareceu foi a questão da segurança pública, A necessidade de uma segurança que garantisse, a integridade, a segurança de pessoas que, por exemplo, estão pela cidade fazendo campanha. Algumas características são peculiares nesses achados. O pouco interesse do público jovem da parada pela política é um deles, o que é um dificultador para movimentações políticas na cidade. Mas existe também uma tendência na ação política de pessoas LGBTQIA+, e que é parecida com a de outros lugares mapeados pelo Vote, que é a atuação em outras áreas. Esse diálogo é um trunfo para que nomes se fortaleçam para fora da comunidade, que furem a bolha. O objetivo maior é que numa democracia baseada na representação, como é o caso da nossa, a gente tenha uma presença maior de corpos dissidentes nos cargos de poder.
Os ativistas acreditam que isso provoca um reflexo representativo mais próximo da realidade e da diversidade brasileira, e um avanço das políticas públicas direcionadas a pessoas LGBTQIA+, para que possam, como qualquer outro segmento da sociedade, ter cidadania e exercer seus direitos com segurança. Ao fim da eleição, o Vote apontou que em 2024, 200 lideranças LGBT+, cadastradas na plataforma, foram eleitas em 190 cidades de 22 estados brasileiros. Esse foi mais um episódio do quadro Mais Vozes. Muito obrigado pela audiência. O roteiro, a produção e a apresentação são assinados por mim, Bruno Leite. O áudio e a sonoplastia são de Kleber Galvão. Já a edição do Ponto Poder é da Jéssica Welma e do Wagner Mendes. A coordenação de jornalismo é de Karine Zaranza. A gerência de jornalismo é de Vila Bessa e a direção de jornalismo é de Gustavo Bortoli. Esse episódio utilizou áudios extraídos do podcast Que Nem Tu, veiculado na TV Diário e pelo Diário do Nordeste, e de produções das TVs Globo, Verdes Mares e Câmara Fortaleza. Encerramos aqui a série de reportagens do quadro Mais Vozes, feita pela equipe do Ponto Poder. Você pode ouvir novamente todas as reportagens que foram publicadas, separadas do Ponto Poder Contexto no canal do Ponto Poder nas plataformas de áudio. Vamos agora para um breve intervalo e na volta receberemos a repórter Alessandra Castro. Ela vai trazer os bastidores das votações na última semana antes do recesso na Assembleia Legislativa do Ceará. Voltamos já. Olá, eu sou Jéssica Welma e venho te fazer um convite para acompanhar a live do Ponto Poder todas as quintas-feiras no YouTube do Diário do Nordeste. Você que gosta de discutir política, está sempre bem antenado, saiba que a gente tem muita discussão para te oferecer. Sua companhia lá vai ser muito bem-vinda, a gente te espera. Você está ouvindo Ponto Poder Contexto com Wagner Mendes. Estamos de volta com o Ponto Poder Contexto aqui na Verdinha FM 92.5 e nas plataformas de áudio. Recebemos agora a repórter Alessandra Castro para o quadro O que Vi no Legislativo. Seja bem-vinda, Alessandra. Obrigada, Wagner. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Alessandra Castro que anda ali pela Assembleia Legislativa, né? Anda pelos corredores, conversa com os deputados, semanalmente, fala com eles por telefone, no WhatsApp. É uma pessoa muito bem informada, viu? Sabe tudo que está acontecendo ali na Assembleia. E, Alessandra, essa semana foi uma semana movimentada porque os deputados tinham que votar os projetos ali antes de entrar em recesso, né? Então foi aquela correria ali dos últimos dias, muitos projetos chegando, alguns acabaram não sendo votados aí nesse ano, vai ficar de fato para fevereiro. Mas assim, você acompanhou algumas votações, eu separei aqui alguns projetos, né, importantes ali que deram o que falar nessa semana, e eu quero ouvir de você, né, o que você percebeu ali de bastidores, conversando com os deputados, entendendo ali as discussões, né, e a votação desses projetos. Vamos começar aqui pela reestruturação da segurança pública, que algumas mensagens foram enviadas pelo governador Elmano de Freitas e foram votadas e aprovadas ali. Claro, ele não tem dificuldade nenhuma em aprovar projetos. Exatamente, por conta da grande maioria ali de parlamentares que ele tem na base aliada, né, Alessandra? Mas assim, foi ali uma mensagem sobretudo ali para vamos dizer assim, fortalecer, né, esse grupo da segurança pública. Um aceno, né, para essa categoria. Um aceno para essa categoria, sendo que é uma área ali, né, que o governo precisa dar respostas por conta da criminalidade, né, precisa do apoio desses profissionais para entregar um resultado positivo, né? Exatamente, Wagner. Pois é, essa última semana agora, foi a reta final do Legislativo Cearense, né, dos trabalhos na Assembleia Legislativa do Ceará. E o governo mandou muitas pautas e uma das principais delas foi esse pacotão, como estavam chamando lá pela Assembleia, de reestruturação da segurança pública aqui do Ceará. Nesse pacote tinha várias matérias tratando desde a Academia da Segurança Pública à Polícia Militar, né? Eram vários projetos. Mas, no geral, Wagner, essa reestruturação, ela criou uma série de cargos e extinguiu outros. No geral mesmo, houve um aumento na criação, tá? Foram criados mais cargos do que extintos.
Esses cargos são, a maioria dos criados, são de provimento em comissão, ou seja, são cargos comissionados, mas não necessariamente serão nomeados civis, porque alguns desses cargos são de estrutura hierárquica ali dentro desses órgãos da segurança pública, como é o caso, por exemplo, Wagner, vou até citar aqui um exemplo que foi para uma categoria onde teve a maioria dos cargos criados. Primeiro, só para ressaltar, esses projetos chegaram na terça-feira, tá, gente? Foram, assim, além dos da segurança pública, o governo enviou outros, então, assim, foram mais de 10 projetos do governo chegando, alguns já estavam na casa. Foi aquela loucura para poder limpar a pauta e muitos deles, todos já começaram em regime de urgência, obviamente, né, para poder limpar a pauta, e muitos já foram aprovados ainda na terça. Da segurança pública foi uma série de medidas, mas o da polícia militar e dos bombeiros não. Ficou em stand-by e eu vou já dizer por quê. Mas primeiro eu vou explicar os cargos que foram criados na terça, né? Nessa série de projetos aprovados de reestruturação ainda na terça. Ao todo foram 960 cargos criados para as forças de segurança aqui do Ceará e a maioria deles é para a Polícia Civil. Na Polícia Civil são 787 cargos, tá? Que vão ser distribuídos aí entre diretor de departamento e delegados. E aí tem um nível hierárquico, inclusive até dentro dos próprios delegados, né? Que aí vai subindo e diminuindo, enfim, dependendo da seção que ele fica. Isso quer dizer também, Wagner, que para delegado vai ter concurso público sendo aberto. Essa informação foi me confirmada pelos próprios deputados lá na Assembleia, porque essa já era uma promessa do governador desde agosto desse ano. Em agosto ele já tinha falado que queria reestruturar a segurança pública, que deveria enviar uma série de medidas para essa reestruturação, e aí ele está criando uma série de órgãos da segurança, aumentando, né, as instalações da segurança pelo Estado e botando mais cargos de comando. E aí precisa ter gente para ocupar esses locais, já que ele está redistribuindo, principalmente aumentando essa distribuição no interior, né, para dar uma cobertura maior entre os municípios do Ceará. Então, essa foi a informação confirmada de que vai ter concurso sendo lançado provavelmente no ano que vem, né, já que foi criado agora, então já para um edital ser elaborado e ser lançado no ano que vem, inclusive para delegado, tá? Na segurança pública pode vir outros cargos, mas estou citando esses que é o que já foi me antecipado como certo. Já o projeto da Polícia Militar não foi votado e dos bombeiros não foi votado na terça-feira porque o deputado Sargento Reginaldo, que é de oposição, ele é do União Brasil, lá na casa, ele é oposição ao governador Armando de Freitas, que é do PT, para poder analisar melhor a matéria. Qual era a reclamação do Sargento Reginaldo? Ele criticou esse projeto porque os projetos destinados à PM e aos bombeiros, eles beneficiavam, segundo o Sargento Reginaldo, mais o alto escalão do que a maioria dos cargos da PM, que são ali os praças, né? Ele disse que a maioria dos benefícios que estavam sendo criados era para uma minoria e não para a grande massa ali da corporação. E aí essa foi a principal crítica do Sargento Reginaldo, mas ele não deixou de votar a favor da matéria, até porque essa é uma categoria que ele defende, né? Mas ele fez críticas duras porque ele queria, ele disse, inclusive lá na Assembleia, lá na tribuna, ele falou que o governador ainda não era isso. O senhor não está entendendo? Ele questionou, né? Porque a gente quer para a maior parte da corporação. Tem uma série de pedidos aí de benefícios básicos, até aumento de auxílio alimentação, por exemplo, que eles estão pedindo e ainda não foram atendidos. Isso só para citar essa série de medidas, mas o Sargento Reginaldo votou favorável à matéria, tá? E aí o da PM, Wagner, foi aprovado na quarta, já no dia seguinte, que foi quando as vistas do deputado Sargento Reginaldo foram devolvidas e pôde ir à votação. Vistas devolvidas na comissão aprova, vai para o plenário. No plenário passou com facilidade, né? Até porque é um aceno importante que o governo quer fazer, então base apoiou, parte da oposição também, não teve dificuldade, esse projeto foi mais consensual. Na PM, só para a gente citar aqui, os cargos que vão ser criados, foi autorizada a criação de 350 cargos para a PM,
além também de provimento em comissão, a serem preenchidos aí também por agentes já da ativa oficiais, né? Porque vai ter comandantes, novos comandos vão ser criados e precisa de novos comandantes para poder ocupar esses espaços. E também teve gratificações, que vão desde R$ 1.700 a R$ 7.200, Wagner. Teve essas gratificações aí que foram criadas para contemplar mais gente dentro da corporação. E é isso, Wagner. Na reestruturação da segurança pública, esses são os principais tópicos. Esse foi um projeto que recebeu críticas, mas que não houve muita dificuldade. Polêmicas, né, não houve dificuldade do governo aprovar. Era do interesse do governo e acaba contemplando a oposição, que é uma área que critica muito, né, o governo do estado, a segurança pública. Essa oposição mais à direita tem essa pauta da segurança pública aí muito, muito presente nos discursos, né? A gente está conversando aqui com a Alessandra Castro, repórter do Ponto Poder, que vai falar agora, Alessandra. A Alessandra teve um projeto aí também polêmico, né, aprovado, que foi a questão ali da pulverização de agrotóxicos por drones, aqui no estado do Ceará. Teve uma polêmica grande aí, né, movimentações na Assembleia Legislativa. Você acompanhou durante todo o dia, né, na Assembleia, literalmente. Ela almoçou por lá, ficou por lá. Exatamente, Wagner. Sem voltar para a redação. Completamente full ali no dia. Qual foi a movimentação que você acompanhou ali de bastidores, né? Qual era o sentimento dos deputados? O que é que você conseguiu observar, Alessandra? Pois é, Wagner. A quinta-feira foi o dia, assim, da Assembleia Legislativa mais exaustivo. Foi realmente full, como você disse. E esse projeto da pulverização de agrotóxicos aérea por drones, ele foi o mais polêmico, ele dominou a pauta o dia inteiro, a gente pode dizer isso. Tinha outros projetos também para serem votados, ainda para fazer essa limpeza da pauta e os deputados poderem entrar de recesso, mas esse dominou o debate o dia inteiro e a gente vai explicar por quê. Primeiro vamos começar explicando como é que esse aceno, né, essa pauta surgiu, esse projeto voltou. Vale a gente ressaltar que esse projeto votado, ele é de autoria do deputado Felipe Mota, do União Brasil. Ele não é do governo do estado, ele não foi enviado pelo Poder Executivo do Ceará. Mas ele passou a tramitar com celeridade lá na Assembleia, Wagner, após um aceno do governador Elmano para o agronegócio, que inclusive em um evento ele cobrou que a Assembleia, né, dizendo que a Assembleia deveria acelerar essa medida, deliberar essa medida, né, fez esse aceno. A declaração do governador foi no evento Cresce Ceará, né, que é promovido aqui pelo Diário do Nordeste. No início desse mês ele deu essa declaração para o pessoal aí do agro, né, de que essa matéria seria aprovada ainda desse ano. A impressão que se tinha era de que o Executivo iria enviar uma mensagem, né, para a Assembleia. Exatamente. O que não aconteceu, foi resgatado em um projeto de um deputado de oposição que já estava ali dormindo, vamos dizer assim, dormindo na Assembleia Legislativa, e que ele foi resgatado ali pela base do governador na Assembleia para ser votado ali em regime de urgência, né, Alessandra? Exatamente, Wagner. Isso é para ter uma noção, quem está nos acompanhando, esse projeto já estava tramitando na Assembleia desde 2023 e estava parado, porque recebeu parecer contrário da Procuradoria da Casa. Então a comissão tinha que fazer uma nova análise para ver se poderia deliberar ou não sobre ele, fazer os ajustes, deliberar sobre ele, né? Ter um parecer ali favorável para ele continuar tramitando. No dia 17, terça-feira, dia que chegou o pacotão do governo com várias mensagens, o líder do governo na casa, o deputado Romeu Aldigueri, pediu regime de urgência para a tramitação dessa pauta, e essa pauta começou a tramitar em urgência lá na Assembleia. Houve um acordo ali entre base e oposição, e alguns deputados retiraram medidas que tratavam sobre o mesmo tema. E vale ressaltar que dentre esses deputados tinha projeto de deputado hoje da oposição e deputado da base. Então a gente já tinha esse tema sendo tratado ali por ambos os lados, né? Tema aí que envolve economia. E aí, Wagner, esse projeto começou a tramitar, certo? Terça, ele ganhou essa celeridade, sendo colocado em votação nas comissões conjuntas temáticas, mas foi
pedido vistas do deputado Renato Roseno, do PSOL, que o deputado Renato Roseno, ele é autor da lei Zé Maria Tomé, que proíbe a utilização, né, proíbe a pulverização de agrotóxico aérea aqui no Ceará. O Ceará, inclusive, era o único estado do Brasil que não permitia pulverização aérea e agora, com essa medida, passa a permitir por drones. E vale ressaltar que essa lei foi de autoria do Roseno, esse projeto foi aprovado com apoio do então deputado Elmano de Freitas, hoje governador. O Elmano subscreveu a matéria na época que ela foi aprovada ali em 2018, né? E subscreveu, foi um dos autores junto com o Roseno e agora estava apoiando essa medida por drone. Então essa foi uma das principais críticas direcionadas ao governador, né? Já que a base estava apoiando, houve esse aceno do Elmano, enfim. A Alessandra falou aí no governador, né? Inclusive nessa mesma quinta-feira, lá no Tribunal de Contas do Estado, teve também a posse da nova conselheira, né, do TCE, a Onélia Santana. O governador esteve presente lá, a nossa repórter Ingrid Campos esteve lá e conversou com o governador justamente sobre essa questão, essa pauta da questão dos agrotóxicos na Assembleia Legislativa. Ela questionou o governador, né, sobre essa pauta, porque que ele estava apoiando essa matéria, e ele falou sobre esse assunto. Vamos ouvir. Primeiro, mantém-se a proibição de pulverização aérea por avião. O que está discutindo é uma tecnologia que não existia à época, quando nós votamos esse projeto, que eu fui coautor, que é por drone. E há duas situações que têm que ser decididas pela Assembleia. Ou o agrotóxico vai ser aplicado por uma pessoa, um cidadão, um trabalhador rural, ou ele será aplicado por uma máquina. Essa é a decisão que a Assembleia está tomando. E essa, fundamentalmente, é a questão nova que está se apresentando. Então, você tem a aplicação feita por uma pessoa e, por exemplo, no plantio de bananeira, esse trabalhador aplica esse veneno jogando para cima, caindo em cima dele, ou por drone. Então, tem regulamentação, tem regulamento específico. Vamos ver como é que sai o projeto, porque tem detalhamentos de como acontece. Só vamos analisar o projeto quando ele chegar no Palácio da Abolição para a gente analisar a possibilidade de veto ou de alguma coisa que venha discutido lá da Assembleia. Quando o governador deu essa entrevista, viu, Alessandra, a matéria não tinha sido aprovada ainda pela Assembleia Legislativa. Isso. Então, ele estava nessa expectativa, aí como é que esse texto vai chegar, se vai ter emenda e tudo, mas já chegou, né, e ele já sancionou, o projeto já está valendo, então já está funcionando aí no estado do Ceará como lei, né? Exatamente, Wagner. Inclusive, esse argumento do Elmano, do governador, é um dos utilizados pelo autor da matéria, deputado Felipe Mota, e também pelos defensores da medida, de que essa é uma tecnologia nova, que não havia à época, e que vai ser feito por uma máquina e não por uma pessoa, né? Além disso, eles também ressaltam que os órgãos responsáveis por fazer essa fiscalização, como a Embrapa, Ministério da Agricultura, devem estabelecer medidas para poder fiscalizar a utilização dos drones, né? Dessa pulverização aérea por drones nos locais. E aí teria toda uma regulamentação, cuidado e segurança. Isso é o que eles defendem, que é um argumento, né, aí respondido por parte de um grupo ali da Assembleia, liderado principalmente pelo deputado Renato Roseno, que foi o principal crítico dessa medida. Ele e o deputado Messias Dias, que no caso é o deputado da causa ali do MST, conhecido como deputado Messias do MST, do PT, enfim. Inclusive, Wagner, eu lembrei aqui agora, na terça-feira, quando o Renato Roseno pediu vistas ao projeto, o deputado de Assis Diniz pediu vistas conjuntas a esse projeto na comissão. A gente pensa assim, é mais tempo para analisar a matéria, talvez estivesse apoiando, mas se a gente pensar melhor, essa medida, quando você pede vista, a vista ela é cedida por partido, então ela é cedida ao PSOL e ao PT. Essa medida acabou impossibilitando que o Messias pudesse pedir vistas após o Roseno, porque o Messias é do PT e é um dos principais também críticos a essa matéria. Então ali você já barra um aliado de poder pedir vistas e protelar mais ainda essa discussão. Na quinta-feira, durante a votação, durante a análise nas comissões e a votação que já ocorreu de noite, foi bem exaustiva, porque o Renato Roseno, ele tentou de tudo, a gente pode dizer que ele tentou de tudo ali naquela Assembleia. Ele levou médico especialista com pesquisas, ele separou uma série de pesquisas renomadas, inclusive da UFC,
que mostram contaminação por agrotóxico em locais que tem esse tipo de pulverização aérea, em residências que ficam num perímetro ali de distância, próximo, porque no texto é até 30 metros essa pulverização vai poder ser feita, né? De distância de escolas, residências, equipamentos públicos, enfim. E aí ele trouxe uma série de medidas, ele recorreu a todo tipo de recurso regimental que ele tinha disponível ali na Assembleia, tanto antes como durante, ele recorreu à justificativa de voto, pedido, questão de ordem, apresentou requerimento, pediu, justificativa do voto em aberto, para ele explicar o voto dele e ganhar mais tempo para explicar, enfim, tentar protelar. E como ele participava de mais de uma comissão e era comissão conjunta, então a cada deliberação em um desses colegiados, ele pedia novamente, e assim ia se arrastando, mas não teve jeito, ele não conseguiu barrar essa matéria. E teve uma coisa, Wagner, que eu vou pontuar aqui dos bastidores, que foi uma cena que eu vi e foi um pouco constrangedora. O deputado Renato Roseno tentou, de diversas formas, barrar, protelar essa discussão, pediu para que fosse votada em fevereiro. Olha, vamos pelo menos discutir em fevereiro, que até lá a gente faz audiência pública, eu mostro os dados, a gente vai discutir, e aí a gente pode tentar encontrar um meio termo, alguma coisa, vamos deixar para fevereiro. Não teve jeito. E aí, Wagner, ele ia em cada deputado lá presente, no plenário, em deputados da base, em deputados da oposição, conversar de um a um para pedir para ter esse apoio para tentar retirar a matéria de pauta. Retirá-la da pauta e não votaria. E aí, Wagner, enquanto o Renato fazia isso, alguns deputados lá da Assembleia, enquanto ele fazia isso, a cada não que ele recebia, não vou lhe apoiar, não vai, vamos votar hoje, pronto. A cada não que ele recebia, deputados gargalhavam, brincavam, era uma espécie de deboche ali com um colega parlamentar. Então teve essa situação que não foi muito legal e entristece um pouco de ver que isso ocorre. E esse projeto foi aprovado lá na Assembleia, no plenário, por 22 votos favoráveis, 9 contrários e 1 abstenção. E aí, Alessandra, só para encerrar, né, rapidinho, o nosso tempo já está terminando, falar sobre esses cargos que foram criados também na quinta-feira ainda pela Assembleia Legislativa, cargos ali do Ministério Público que devem ser preenchidos ali por concurso público, né? Isso mesmo, Wagner. Esse projeto chegou já no fim do dia ali na Assembleia, viu? Chegou já à noite, no último dia, e foi aprovado assim rapidamente, né? Em regime de urgência, passou rapidamente. Vamos explicar o que é rapidinho. Foi aprovada a criação de 100 cargos para o Ministério Público. Esses 100 cargos são cargos de carreira, então eles vão ser preenchidos mediante concurso público. Ao todo, são 15 cargos de analista ministerial e 85 de técnico ministerial, né, a serem preenchidos por concurso público. E aí, a expectativa é que um certame para concurso do MP seja lançado em 2025, mas vale ressaltar que ainda tem um concurso em vigência, um edital que foi lançado em 2019, e que alguns desses cargos podem ser aproveitados desse certame. Isso a gente só vai saber quando lançar o novo e ver se ele vai contemplar todos esses 100 cargos ou não, se alguns vão ser chamados anteriormente, né? Vai depender também da data que saiu o certame. Se sair no ano que vem, né? A expectativa é essa. Os concurseiros aí tem que ficar de olho, né, nessas movimentações, porque vagas aí podem abrir nos próximos meses. Alessandra Castro, muito obrigado, viu, pela participação hoje. Obrigada, Wagner. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Lembrando que você pode compartilhar o nosso programa através das plataformas de áudio como Spotify, Deezer e Google Podcast. É só pesquisar lá na aba de busca Ponto Poder. Apresentação e produção Wagner Mendes, áudio e sonoplastia Kleber Galvão, apoio técnico Glauber Souza e Samuel Macedo. Até o próximo sábado. Você ouviu Ponto Poder Contexto com Wagner Mendes.